Bom, a gente vai continuar a olhar buscas em grafos, assim, por Que enquanto. slide aí? Ah, é verdade. É. Boa, desculpa aí. Bom, então, boa noite, né? A gente vai continuar a olhar os algoritmos de busca em grafos. Por enquanto, a gente está olhando só grafos simples. Na aula que vem, a gente vai trabalhar mais com grafos, de grafos, na aula que vem. Tá? E basicamente, o que a gente viu, né, foi assim, ó, foi uma parte da busca em profundidade, né? A ideia da busca em profundidade, então, eu a cada passo eu visito algum vizinho que não foi visitado, dou prioridade ao vértice mais recentemente visitado. Né? E aí a gente viu os detalhes da busca em profundidade. Deixa eu ver se tinha alguma coisa aqui. Tá, eu vi uma coisa assim que tem que estar atento, que eu estou chamando de busca completa, né? Que é a busca em que você marca o vértice na entrada da busca e marca ele também na saída, tá? Isso vai ter alguns algoritmos que isso é importante. De uma maneira geral, não vai precisar fazer isso não, mas em alguns casos vai ser necessário, especialmente com de grafos vai ser necessário fazer isso. E aí, acho que a gente tinha parado aqui, né? Estava vendo as propriedades da busca em profundidade, né? E a complexidade. Bom, primeiro, todos os vértices das áreas são visitados na busca, né? Porque se por acaso o gráfico tiver mais de um componente, tem um loop externo que garante que eu faça isso. E a complexidade é O de N ao quadrado, se eu usar a matriz de adjacência, é O de N mais M que a gente escreve, né? Trabalhar com lista de adjacência, inclusive vector, né? Você pode obter os graus, todos os vértices, os componentes. Bom, a gente vai começar fazendo isso aqui, né? Vamos começar a aula de hoje com isso aqui. Olhar os componentes conexos, e a gente já viu de uma outra forma de fazer, a existência de ciclos, os elementos estruturais. O principal da aula de hoje aqui é isso aí, viu? As pontes e os blocos. E a, é, tá. Então, olha só, como é que a gente vê se o grafo é conexo ou não usando busca em profundidade. Eu vou ter um loop externo aqui, né? Eu vou ter um contador de componentes, e toda vez que eu encontrar no loop externo um vértice não marcado, eu somo nesse contador de componentes e faço a busca, passando ele e marco com esse valor mesmo. Eu posso marcar os vértices com esse valor, tá? E aí, no final de tudo, se C for maior que 1, tem mais de um componente. Então o grafo é desconexo. Se não, ele é conexo. Assim, vocês provavelmente já sabiam isso. Se eu quiser escrever os componentes, os vértices de cada componente, aí tem que. Por isso que é bom marcar, nesse caso aqui, com essa. Marcar aqui com essa informação que você recebe, de qual componente que é, tá? Para depois, se você precisar disso, né? Se você precisar dessa informação de que qual vértice é de qual componente. Bom, como é que a gente vê se é círculo? Bom, é olhando se tem arestas de retorno, né? Então, na busca em profundidade, uma aresta de retorno é uma aresta que me garante que tem um ciclo, né? E como é que é isso aqui? Vamos ver como é que eu estou escrevendo o algoritmo aqui. É uma modificação pequena na busca em profundidade, que marco o vértice, né? Aqui mesmo ele está marcando com 1, ó. E depois, para os vizinhos, o que eu faço? Veja, se não está marcado, eu faço a busca em profundidade. Se não, se tiver marcado, agora eu olho, né? O W, ele é diferente desse P aqui. Então, nessa busca que eu preciso
desses dois parâmetros, quem é o pai do vértice na busca e o próprio vértice, né? Então, se não for a aresta de árvore, é isso que eu estou dizendo, né? Então, é porque é a aresta de retorno. Aí, essa variável aqui, que eu passo por referência, eu ponho ela para verdadeiro. Inicializei ela com falso, tá? E pronto. E assim a gente detecta se tem ciclo ou não. Então, por exemplo, tem uma árvore de profundidade. Aqui, por exemplo, né? Eu comecei com 2, aí foi olhar os vizinhos de 2, olhei o 5, aí foi olhar os vizinhos do 5, aí digamos, olhei o 6, não tinha mais nenhum vizinho, voltei para o 5. Aliás, tinha um vizinho que era o próprio 5, era o pai do 6 na busca, então isso não conta. Essa aresta aqui é de árvore. Daí o 5 também, o 4 também era vizinho do 5. E aí, quando eu fui processar o 4, fazer a busca do 4, eu vi que ele tem um vizinho 2 que não é, já está marcado, né? E que não é o pai dele, não é o pai dele na busca. Então, isso é um ciclo. Só lembrando vocês que vocês provavelmente já estudaram isso. Não sei, até que tinha uma pergunta aqui. Vocês já estudaram também pontes e pontos de articulação? Curso de gráfico? Estudaram, né? Então também vai ser, mais ou menos, acho que a aula de hoje é mais ou menos uma lembrança das coisas, mas talvez assim seja a oportunidade de vocês fixarem mais, né? Então assim, ó, dado um grafo, a busca de profundidade também permite achar alguns elementos estruturais do grafo, tá? Então é importante. A primeira coisa que ele permite é achar pontes. E o que é uma ponte? É uma aresta que, se eu arrancar, ela desconecta o grafo, né? Então, ela é um elemento estrutural importante num grafo, porque, digamos, pode ser um ponto fraco, assim, por exemplo, de uma rede. E aí, não sei se vocês se lembram exatamente qual é a ideia desse algoritmo, mas a ideia do algoritmo é assim, para cada vértice, eu vou marcar o vértice, vou marcar a ordem de entrada do vértice aqui na busca. Então, 1 é 1, 2 é 2, o 4 é 3, 5 é 4, 3 é 5, por aí vai. E aí, eu vou marcar também para cada vértice, que a gente vai usar aquele vetor low, qual é o ponto mais alto aqui na árvore que esse vértice alcança ou algum descendente dele alcança, tá? Então aqui, por exemplo, aqui o 5, o ponto mais alto que ele alcança na árvore aqui, qual que é? Segundo esse conceito. Vamos lá, gente. Estou dizendo que eu vou marcar. Eu vou marcar um vértice, eu vou guardar a seguinte informação do vértice. Qual a ideia assim? Qual o ponto mais alto aqui, ou seja, mais no começo da árvore, ou que esse vértice alcança diretamente com a aresta de retorno, né? Ou que algum descendente dele na árvore de profundidade alcança. Eu quero guardar o menor valor desses. Então, para o 5, qual é o menor valor? Qual é o ponto mais alto que ele alcança com esse critério? O vértice. O vértice? Porque desce para 3. Porque ele mesmo, diretamente, o máximo que ele alcança é o 2. Porém, o descendente dele, o 3, alcança o 1. Então, e aí, uma coisa que você prova é assim, ó, e é fácil de entender aqui, né? Porque a própria compreensão da árvore de profundidade disso aqui. Então, então uma aresta qualquer, VW, ela vai ser ponte quando o W é filho de V na relação à árvore, tá? E nenhum descendente de W, incluindo ele próprio, consegue enxergar na árvore nenhum ancestral de W, né? Então aqui, por exemplo, 5, 6, essa aresta 5, 6 vai ser uma aresta, vai ser uma ponte. Por quê? Porque o 6, nem ele, em termos da árvore de profundidade, né? O máximo já que não conta essa aresta aqui, né? A aresta da árvore não conta,
o máximo que eles alcançam é o próprio 6. Tá? Então não tem nenhum descendente aqui que consegue alcançar um ascendente do W. Então pronto, então a aresta VW é uma ponte. Lembraram disso aí? Vocês lembraram? Sim. Né? Tá. E aí, então, ó, por isso que eu vou usar duas marcações agora, tá? Eu vou usar o pré e o low. O pré vai dizer a ordem de entrada dos vértices na busca, e vai estar relacionado assim, né? Em geral, assim, quanto menor, mais alto vai ser o vértice ali na árvore, né? Mais perto da raiz, né? Então eu começo assim, o 1 é 1, o 2 é 2, o 4 é 3, o 4 é 3, o 5 é 4, o 3 é 5, né? 6 é 6, o 7 é 7, o 8 é 8. Tá. Agora, o low, pode modificar durante o algoritmo. Eles começam com o low igual ao pré. Porém, ao longo do algoritmo, eu vou descobrindo que ou o próprio vértice tem um vizinho em algum ponto mais alto aqui da árvore, ou ele tem algum descendente que consegue enxergar num ponto mais alto da árvore. Então, o algoritmo faz isso, né? Então, aqui, vamos olhar as mudanças que eu faço na busca em profundidade, né? Aqui eu tenho que zerar, né, a marcação, e aquela mesma ideia, né, de fazer o loop aqui para ver se tem algum verso que após uma busca, após uma busca que eu faça, ele não é alcançado. Então, o pré e o low, eles recebem esse C-pré aqui, que é uma variável que... Aqui eu estou fazendo com variável global, mas se a pessoa não gostar disso, acrescenta mais o parâmetro aqui, tá? E aí, então ele vai 1, 2, 3, ele vai... Aqui eu estou marcando pela ordem de entrada na busca. E agora, eu olho os vizinhos, W de V, tá? Se o pré de W igual a 0, ou seja, se ele não está marcado, eu chamo a recursão até aqui é igual. Até aqui é igual. E aqui começa a ter umas diferenças, né? Assim, que eu vejo, ó, se é o final da busca do W, terminei a busca do W, a busca do W é depois de executar essa instrução, terminou a busca do W. Aí eu vejo, se o load W for igual ao pré de W, aquele critério para eu descobrir se é ponte, né? Porque quando eu fiz a busca profundidade para o W, eu olhei tudo embaixo dele. Todo mundo que está pendurado nele, eu olhei. E se ainda assim o low dele continua sendo igual ao pré, ou seja, o mais alto que ele vê na árvore é ele mesmo. Então, nesse caso, o VW é uma ponte. Tá? Agora, tem duas atualizações aqui do low que eu tenho que fazer. A primeira é o seguinte, ó. Se eu tiver um vizinho, então, o vértice V tem um vizinho W que esse vértice alcança mais alto na árvore do que eu. Eu que sou o vértice V. Nesse caso, eu tenho que atualizar o meu low. Porque o meu vizinho alcança mais alto na árvore do que eu. Então, o low de V vai ser o mínimo desses dois, entre o meu e o meu vizinho. E a outra coisa que você tem que atualizar é isso aqui, ó. Quando eu estou fazendo a busca do W, se eu encontrar um vértice já marcado, ou seja, e não é a aresta de árvore ali, tá? Se o W é diferente do P, aí agora significa que eu tenho um vizinho. Vamos ver, se esse vizinho por acaso está lá no alto da árvore, opa, eu tenho que atualizar o meu load de acordo com esse vizinho. Então o load V é o mínimo que eu já tinha e a entrada na busca desse novo vizinho W. Tá? Então, vamos lá. É claro, esse algoritmo é claro para vocês, gente? Sim. Eu não sei se aqui eu faço. Aqui, ó, um exemplo rápido, assim, meio de cabeça, tá?
Então, como é que ele vai descobrir aqui que é? Como é que vai ser descobrir que é a árvore? A busca vai começar no 1. Estou dizendo que é assim a busca, tá? Então, esse cara, eu tô colocando em preto a marcação do pré e em azul a marcação do low. Então, o 1 começa com 1 e 1. Aí acho um vizinho dele, o 2. O 2 começa com 2 e 2. E aí eu olho o vizinho do 2, o 4. O 4 começa com 3 e 3. Aí eu olho o vizinho do 4, é o 5. O 5 começa com 4 e 4. Agora eu olho um vizinho do 5, o 3. O 3 começa com 5 e 5. Só que a hora que eu estou olhando o 3, eu vejo, opa, ele tem um vizinho aqui que já está marcado, está lá no alto da árvore. Então eu mudo esse valor aqui para 1. Esse low aqui que era 5 significa que é 1. Eu enxergo um cara que está bem mais alto. Né? Aí tá. Aí, quer dizer, o low do 3 muda para 1 porque ele acha um vizinho lá no alto da árvore. Agora o do 5 muda para 1 também, por quê? Porque ele tem um vizinho aqui que enxerga mais alto do que ele. Opa, então aqui muda o 4 para 1 também. E aí, tá. Por enquanto eu estou assim, né? Aí aqui eu faço a busca do 6, o 6 começa com 6 e 6. Faço a busca do 7, começa com 7 e 7. Faço a busca do 8, começa com 8 e 8. Aí, opa, o 8 tem um vizinho ali que está mais alto na árvore, que já está marcado. Então o meu low é menor, aquele 6 é menor do que o que eu tinha marcado, o 6 aqui. Tá, então passa para 6. Volto para o 7, esse cara tem um vizinho que enxerga mais alto na árvore, então o meu 7 aqui muda para 6. Aí quando eu volto para 6 aqui, não muda nada. Na hora que eu termino a busca do 6 e volto para cá para o 5, opa, eu achei um vizinho do 5 aqui, que o low dele é igual ao pré. O mais alto que ele enxerga na árvore é ele mesmo. Então, pronto, isso aqui é a ponte. Né? Aí volto para cá, aí o 4, que estava com 3, ele muda para 1. Por quê? Porque ele tem um descendente aqui na árvore que tem um low menor do que o dele. Da mesma forma, o 2, estava com 2, passa para 1, porque ele tem esse vizinho aqui. Ou esse também, né? Depende, pode ser qualquer um dos dois. Não sei, que depende de como é que foi feita. Não, aqui no caso teria que ser pelo 4 mesmo. E finalmente eu volto por 1, que não muda nada. Tá? Então, assim, falando de boca rapidamente, assim, é isso que acontece no algoritmo. Né? Bom, e eu coloquei aqui uma informação mais detalhada, mas acho que não precisa ver, não. Está entendido para vocês isso aqui? Está bem entendido isso? Sim. Sim, né? Só tenta explicar um pouco melhor, por favor, o low a partir do 6 em diante. Do 6, tá. Então, assim, ó, aqui o 5 chama o 6, né? O 6 entra na busca, entra com 6 e 6, tá? Aí o 6 pode olhar, achar primeiro esse vizinho 5 aqui, mas é um vizinho de árvore, então não conta. Aí o 6 tem o vizinho que é o 7, desmarcado. Aí o 7 entra, eu atualizo o 7, o prego a 7 e o logo a 7. Tá, vou em frente. O 7 tem um vizinho 8 desmarcado. Aí eu marco o 8 inicialmente com 8 e 8. E aí o 8 tem um vizinho aqui 6 também. Quando eu vou examinar o vértice 8, quando eu estou examinando ele, eu vejo que tem um vizinho que já está marcado e não é o pai dele na busca, não é o 7, ó. Então eu tenho que atualizar o meu low para o mínimo que eu já tinha e o pré daquele vértice ali. Tá? Porque aquele vértice ali tá mais no alto na árvore. Então por isso que ele fica com 6. Tá? Eu vi um barulho aí, foi o Nicolas que chegou? Sim, sim. Oi, Nicolas, tudo bem? Bom, eu tô gravando a aula, tá? Depois, assim, essa parte inicial que você perdeu, você pode olhar. Uhum. Aí, ó, aí o 8 fica com 6. Quando eu volto pro 7, o 7 tem um vizinho aqui que tem um low menor que o meu, aí eu atualizo para 6. Aí quando eu chego no 6 aqui, não tem nada a alterar, porque esse 6 aqui é igual a esse 6, ó.
Fez sentido, Rodrigo? Aham, obrigado. Ó, vamos só olhar o algoritmo de novo aqui, como é que é. Então ele é assim, ó. O vértice entra na busca, eu marco o pré e o low igual a ordem de entrada na busca. Agora olha os vizinhos. Se tiver algum vizinho não marcado, eu chamo a busca de profundidade para visitar esse vizinho. Tá. Quando termina essa busca de profundidade aqui, ó, eu já olhei tanto o W quanto seus descendentes, tudo, já olhei tudo. Então agora eu posso usar aquele critério lá. Se o low de W for igual ao pré de W, é porque achei uma ponte. VW é ponte, ó. VW. Aqui é ponte. Agora, de qualquer forma, eu tenho que atualizar o load V, tá? Agora eu tenho que atualizar o load V. Por quê? Pode ser que eu tenha que atualizar. Não sei se eu vou atualizar, eu vou olhar. Se ele tem aqui um vizinho, ele tem um vizinho aqui. Se esse vizinho enxergar mais alto, um descendente, na verdade, aqui na árvore. Se esse cara enxergar mais alto do que o próprio V, eu tenho que atualizar. Então eu faço o meu low é o mínimo entre o que eu já tinha e o low desse meu vizinho W aqui. Tá? Aí é o caso ali, por exemplo, do 7. Aquele 7 fez isso, né? Quando eu fiz a busca do 7, ele encontrou o 8 aqui. Bom, vou comentar isso depois, para explicar isso aqui também. Então, se o vértice estiver desmarcado, veja se o meu descendente enxerga mais alto que eu, se enxergar, eu tenho que atualizar o meu low. Se não, se W diferente de P, quer dizer o seguinte, então eu achei um vizinho que está marcado, o pré dele não é 0, ele já está marcado. E que é aquilo que aconteceu com o 8 aqui, tá? O 8 achou 6 e já estava marcado. Agora, então, o meu low é o mínimo entre o meu low e o pré de W. Desse vizinho, o 6 aqui vai ser o W no contexto do 8, tá? Então, eu tenho um cara que enxerga tá mais no alto lá da árvore do que eu. Então, eu atualizo do 8 por conta dessa aresta aqui. E eu atualizo nessa instrução. Quando eu volto para o 7, o 7 estava olhando o vizinho 8. E quando termina a busca do 8, aí eu tenho que atualizar o do 7, porque ele tem um descendente, que é o W, que enxerga mais alto na árvore do que eu. Ou seja, o low dele é menor do que o meu. Aí eu tenho que atualizar aqui. Então, esse exemplo é legal porque ele mostra duas atualizações diferentes do low, tá? A do 8 e a do 7, por razões diferentes. Fez mais sentido, Rodrigo? Sim. Né? Vamos olhar de novo ali, quer dizer, olha de novo aqui essa árvore aqui vamos olhar de novo essa árvore de profundidade, né? Então assim, ó, para cada um deles, o mais alto que enxerga é ele mesmo, não dá para ser mais alto que isso. O 2, o low dele vai ser 1 também, por quê? Porque ele tem um vizinho 3 aqui, ó, ele tem um descendente 3 que enxerga lá no 1, né? Então, se o 3 enxerga lá no 1, todo mundo aqui desse caminho enxerga o 1 também. Tá? E aí, mas como é que foi o processamento? É aos poucos que ele vai atualizando o low. Quando eu cheguei no 2, em princípio, o mais alto que ele enxerga é o 2 mesmo. Quando eu cheguei no 4, em princípio, o mais alto que ele enxerga é ele mesmo. Aí quando eu vou no 5, em princípio, o mais alto que ele enxerga é ele mesmo, até que ele acha um vizinho já marcado. Então o 5 vai passar de 4 aqui para 2, porque ele acha um vizinho dele já marcado, e, portanto, se já está marcado, está mais alto na árvore. Sempre tem que ser assim. Então o 5, inicialmente, ele muda para 2. Tá? Mas depois o 5, quando eu vou examinar os vizinhos dele aqui, o 3 e o 6, o 3 vai ter... O 3, né, tem um vizinho que tá enxerga lá na raiz mesmo. Então o low do 3 passa para 1. E aí quando eu termino a busca do 3 e volto para o 5, ele muda o low dele para 1 também. Né?
Porque ele tem um descendente que enxerga mais alto do que ele. Então, é isso. Tá legal? Tá entendido? Uhum. E entendido o algoritmo. É importante entender o algoritmo, tá? Porque às vezes tem algum problema que muda alguma coisinha assim, você tem que adaptar, né? Bom, então, em termos de ponto de articulação, é isso, tá? É o primeiro elemento estrutural que você consegue descobrir usando a busca em profundidade. O outro elemento estrutural que você consegue descobrir é um ponto de articulação. É outro ponto fraco. Pode ser, dependendo do que significa o meu grafo, um ponto fraco do grafo em termos de conectividade, porque se eu arrancar fora aquele vértice, eu desconecto o grafo, né? Então, o ponto de articulação é um ponto que, se removido, ele desconecta o grafo. Nesse gráfico, a gente tem dois pontos de articulação, né? Que é o 5 e o 6. E qual que a ideia aqui vai ser pouco parecida com a anterior, tá? Muda levemente a seu critério. Então, quando é que um vértice é ponto de articulação? Bom, tem um caso particular aqui, assim, ó, se ele for raiz da árvore e tiver mais de um filho, ele é um ponto de articulação, tá? Agora, o caso geral é esse aqui. Ele não é raiz, ele tem um filho W. E não há descendentes de W. Aqui é parecido do mesmo critério lá da ponte, tá? Com aresta de retorno para V. Né? Nota que, eu vou chamar a atenção depois, qual era o momento que a gente descobriu a ponte e qual é o momento agora que a gente descobre o ponto de articulação. São levemente assim, diferentes, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Eu vou começar a busca no 1. Então, eu vou usar a mesma coisa, o pré e o low, tá? Vou começar a busca no... Bom, talvez seja melhor ver o algoritmo primeiro, porque depois a gente volta ali. Enfim. Então, o algoritmo é parecido, que é assim, eu vou marcar a entrada na árvore e quem é o low dele. Também. Inicialmente com a ordem de entrada na busca. Aqui a gente vai precisar ter esse contador de pontos de articulação por causa do vértice da raiz. Só por causa da raiz você vai precisar fazer isso. Então, bom, acho que não é só por causa da raiz, não. De uma maneira geral, você vai precisar mesmo fazer isso. Agora eu vou. A busca em profundidade continua. Olhar os vizinhos de W. Se eu achar um vizinho não marcado, eu chamo de DFS, né, a busca em profundidade para ele. E agora, assim que eu termino a busca desse filho dele, eu olho, ó, se o meu pré é menor ou igual ao low de W, tá? Significa que nem o W, nenhum descendente dele enxerga mais alto na árvore do que a mim, tá? Então, pronto. Então, eu sou um ponto de articulação. Já que se eu arrancar aqui, aqueles caras não vão se conectar com o que está acima deles na árvore, tá? Então, eu somo aqui. Eu preciso somar porque só por causa do vértice 1, tá? Vértice 1, esse contador precisa ser 2. E aqui, isso aqui é igual, tá? Aqui assim, ó, tá tudo bem. O meu low, onde é que se por acaso eu acabei de processar um vizinho W que enxerga na árvore mais alto do que eu, então eu atualizo, né? Eu tenho um descendente aqui, eu tenho que enxerga mais alto do que eu. Enxergar mais alto significa que o low dele é menor que o meu. Então eu atualizo, o meu passa a ser aquele ali. E aqui, o resto do algoritmo aqui é igual, tá? E se o meu vizinho já tiver marcado, eu vejo assim, a aresta entre eu e ele, né? Entre o W e o V, né?
o W ali no caso é diferente de P, né? Ou seja, não é uma aresta de árvore aqui que quando eu olho esse W aqui. Se for diferente de P, do pai da busca, né, de W na busca, então é porque é uma aresta de retorno. E aí o low de V, na verdade, aqui, vai ser o mínimo entre o que eu já tinha e o pré-W. Ou seja, eu tenho um descendente na árvore que enxerga mais alto. Aliás, eu tenho um vizinho na árvore, né, que está mais alto do que eu já tinha alcançado anteriormente. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Assim, como é que seria a sequência aqui para descobrir que os 5 e os 6 são pontos de articulação? A sequência seria assim, ó. Eu começo o 1 com 1, o 2 com o 2 com 2, né? Mas já vamos colocar 1 aqui, porque lá para tanto, por causa do 3, né? Quando voltar a recursão, quando voltar a busca para o 2, ele já vai passar para 1. Mas, na verdade, sim, começa com 2 e depois muda para 1. Mesma coisa é o 4, né? Começa com 3 e depois vai mudar para 1. De forma análoga, o 5, ele começa com 4, depois vai mudar para 1 também. Então eu estou no 5. Digamos que eu já fiz a busca do 3, vou fazer a busca do 6 agora. O 6 começa com 6, o pré e o low 6. Aí eu chego, acho o vizinho 7 aqui. O 7 começa com 7 e 7. Aí eu acho o vizinho do 7, que é o 8. Começa com 8 e 8. E aqui o 8 acha um cara já marcado, um vizinho já marcado, que está mais alto na árvore. Então eu atualizo aqui o 8 para 6. Quando eu volto para aquela mesma ideia, tá? Quando eu volto para o 7, eu tenho um vizinho aqui que enxerga mais alto do que eu na árvore. Então eu estava 7 aqui, muda para 6. E quando eu chego no 6 aqui, não atualiza isso por causa dos vizinhos. Nesse momento, eu descubro que eu sou um ponto de articulação. Por quê? Eu tenho vizinhos, tá? E o máximo que eles enxergam na árvore é a mim. Olha como é que era o critério ali para marcar um ponto de articulação no algoritmo ali, ó. Não, cadê o algoritmo? Que o algoritmo está depois. Se o meu pré, eu entrei na árvore nesse momento aqui, se ele for menor ou igual ao low do meu filho, tá? Então eu sou um ponto de articulação, porque se me arrancar da árvore, aquele cara lá não enxerga mais nada, não consegue se conectar com o restante da árvore. Então, por isso que o teste é feito. Opa! O teste é feito quando eu volto no próprio 6, tá? E aí eu descubro, eu estava fazendo a busca do 6. E eu descubro, eu sou um ponto de articulação. E aí, daí volto para o 5 e vai ter a mesma coisa, né? O 5, o pré dele é 4. E ele tem um filho, o 6, que o low desse filho é menor ou igual ao meu pré. Tá? Então esse cara também não enxerga nada acima na árvore. Então, se eu arrancar esse vértice aqui, esse cara vai ficar desconectado. Tá? Essa é a ideia. Os dois algoritmos são meio parecidos, né? Pequenas diferenças. A diferença é assim, ó. Eu estou fazendo a busca do V. Eu deteto que o V é uma ponte de articulação quando eu estou processando os meus vizinhos, tá? Ao passo que no outro algoritmo de ponte, eu só vou descobrir que isso aqui é uma ponte quando aqui eu acabei de processar, acho que é a mesma coisa, na verdade. O ponto mas esse aqui é basicamente aquele critério que está falado lá, que você pode demonstrar que aquilo é verdade, intuitivamente é
é bem a árvore de profundidade, ela esclarece bem isso aí pra gente, né? Né? Esse ponto aqui é um ponto de articulação. Tem um vizinho aqui, o 3 não, ó, se eu arrancar o 5, o 3 não vai pegar nada. Por quê? Porque o meu pré aqui, que é 4, é o low do 3, que é 1, não é menor do que o meu pré. Então, pelo 3, se eu arrancar esse vértice aqui, não vai ter muito problema. Porém, quando eu olho para esse outro vizinho aqui, aí sim, se eu arrancar esse vértice aqui, eu desconecto daqui para baixo. Tá? Então, ponto de articulação é isso. Né? Dá uma olhada aqui, eu distribuí para vocês aí também algoritmos, né? Ué, por que eu não coloquei aqui? Esqueci de colocar. Não é aqui não. Ah, tá. E ó, eu esqueci de colocar esses dois algoritmos lá, eu vou colocar depois, tá? Ponto de articulação e as pontes. Esqueci. E a busca restrita também esqueci. Mas então, olha só, o algoritmo de pontes aqui com vector, né? Vou ler o gráfico, que é igual, né? Aquele mesmo loop externo ali, né? Loop de 1 a n para eventualmente pegar situações que eu tenha mais de um componente. A inicialização, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que limpar aqui o vetor pré e desmarcar, né? E fazer limpar o vector. E aí os pontos de articulação mesmo, ele é assim, né? O algoritmo de pontes, mesmo não ponto de articulação de pontes, um arco inicialmente, o pré e o low é igual. Agora, olha os vizinhos do vértice V. É o W, né? Que é um vizinho do V. Aí, se pré de W igual a zero, porque está desmarcado. Aí eu chamo as pontes. Aqui é igualzinho que está escrito lá no algoritmo, tá? Né? Se esse meu vizinho low, aqui, W, chegar mais alto que eu atualizo. E se ao final da busca do W, o low dele foi igual ao pré dele, opa, o VW é uma ponte. E quando eu acho um vizinho, eu estou processando o vértice V, acho um vizinho W aqui que já está marcado, opa, pode ser que esse cara enxergue mais alto na árvore do que eu. Então eu atualizo o meu low como... Pode ser que ele esteja na árvore mais alto do que eu, né? Mais alto até do que eu já enxergava. Então o meu low é o mínimo entre o que eu já tinha e a ordem de entrada desse W na busca. Então eu acho que não precisa nem rodar esse algoritmo aqui, né? Ele está bem parecido, é quase igual ao que está escrito lá nos slides. É a mesma coisa o ponto de articulação, tá? O algoritmo é exatamente aqui. Bom, o que tem a mais aqui é o PA, né? Esse PA, sabe o que será? E olha os vizinhos de V, aqui é tudo igual, né? O que vai mudar é só aqui esse teste aqui. Se eu tenho um vizinho que o máximo que ele enxerga na árvore sou eu mesmo, ele é um ponto de articulação. Nota que essa aqui é um pouco diferente do teste lá para pontes, né? Porque eu posso ter assim, ó, dois triângulos juntados por um vértice comum. Se eu arrancar aquele cara ali, eu desconecto. Então, por isso que eu comparo o V com o pré do V com o low de W. Eu acho que aqui não tem muito erro, não, gente. Eu só estou em dúvida aqui com uma coisa.
Mas não vai dar diferença, não. É que eu não inicializei o low, ó. Não sei se eu não preciso. Acho que não precisa não, porque passei todos os problemas aí com esse algoritmo. Mas aqui na inicialização eu não pus a inicialização do low. Não, porque acho que no contexto que ele usa o low, garantidamente ele vai preencher antes. Tá? A única coisa que ele pode encontrar... Não. Se ele encontrar um vértice já marcado... só o pré mesmo que precisa estar inicializado. O low não precisa. Então, é isso aí, gente. Vou em frente aqui, tá? Porque a gente tem que ver ainda também a... Olha, eu deixei nos slides aí o algoritmo de componentes biconexos. Se vocês tiverem tempo, dá uma olhada, tá? Se tiver tempo. E é assim, eu dou um grafo e ele vai dizer quais são os componentes biconexos. Nesse caso aqui tem 3 componentes biconexos, né? Ou seja, os componentes biconexos, ali dentro não tem nenhum naquele subgrafo, não tem nenhum ponto de articulação, nenhuma ponte. Tem sempre 2 caminhos, pelo menos, entre 2 vértices. Então tem o algoritmo aí, mas eu vou pular. Eu acho que a busca em largura também vai ser bem rápido, porque você também já deve ter estudado bem a busca em largura, né? Só vou dar a busca em largura, talvez precise dar uma olhadinha melhor no algoritmo ali. Mas vamos ver. Mas a ideia da busca em largura, as buscas em grafo são sempre assim. Eu a cada passo visito o vizinho de alguém, tá? Que ainda não tinha sido visitado. Na busca em profundidade é do cara mais recentemente visitado. Na busca em largura, mais antigamente visitado. E aí, a busca em largura é basicamente um processamento de fila, né? Porque a busca em largura... Busca em largura é assim, né? Se eu começar, por exemplo, a busca no 5, no segundo nível estão todos os vizinhos do 5, né? Eu vou andando no grafo assim por distâncias, na verdade, né? Então, se eu começo no 5, primeiro eu tenho que olhar em seguida todos os vizinhos dele não visitados aqui, segundo nível da busca. E assim sucessivamente. Então, como a gente tem que visitar assim, na ordem de distância do vértice inicial, a gente sabe que toda vez que você trabalha com a fila, em geral é assim, a fila ela te dá caminhos mínimos, te dá distâncias mínimas, né? Então, o algoritmo de busca em profundidade eu esvazio a fila, enfilo o vértice V do início da busca, marco esse vértice. E aí, enquanto a fila não está vazia, eu vou lá, tiro alguém da fila. E agora, olho todos os vizinhos desse cara, que eu tirei da fila. Se alguém não está marcado, eu enfilo e marco. Tá? Também acredito que não tenha nenhuma questão aí com relação a vocês, com relação a isso, não, porque é um processamento padrão de fila. Isso aqui é quase que o algoritmo básico de fila que a gente estuda, que é assim, enfila um primeiro cara. Depois, enquanto a fila não estiver vazia, você tira o primeiro cara da fila, processa, eventualmente, nesse processamento, você coloca outros elementos na fila, né? E aí vai fazendo isso, até a fila ficar vazia. Então, a busca em largura... a busca em largura tem, se você for olhar as arestas da árvore, ela tem uma pequena diferença aqui. Pode ter aresta de retorno, que indicam ciclos, né? Por exemplo, entre 4 e 5, mas você pode ter arestas de cruzamento aqui entre o 5 e o 3. Ela também vai indicar ciclo também. Mas isso não é importante para a gente aqui, não. Então, algoritmos de fila, em geral, eles determinam distâncias mínimas. Então, essa grande importância que tem a busca em largura, no contexto de grafos, é porque ela te dá essa coisa que a busca em profundidade não te dá. Distâncias mínimas, né? Como ela
organizadamente por distâncias, então no final da busca você tem as distâncias mínimas entre o vértice inicial da busca e os demais. Então eu escrevi aqui um algoritmo que também preenche um vetor D com a distância de todos os vértices ao vértice inicial, né? Basicamente, agora sim, agora a fila tem que ter dois elementos na fila, né? Eu tenho que guardar o vértice e a distância. E a única coisa que muda no algoritmo é isso. Eu tenho agora vértice e distância. E toda vez que eu tiro, eu poderia colocar na fila, eu poderia mostrar a distância, ou nesse momento, ou aqui na hora que eu enfilo também, tá? Mas, eu fiz assim, mas eu poderia... Aqui, então, a diferença desse algoritmo para o anterior é que, ao final, ele tem um vetor D com as distâncias mínimas de todos os vértices até o vértice inicial da busca em profundidade e largura. Então, olha só, agora a gente precisa olhar menor caminho, né? Então, como é que eu olho, por exemplo, o menor caminho aqui de 2 até 6, né? Eu vou ter que ir guardando assim, eu vou ter que, de alguma forma, ter essa informação, assim, ó. E o vértice que colocou o 6 na busca foi o 5. E o vértice que colocou o 5 na busca foi o 2. Então, eu consigo achar os menores caminhos da raiz, né, para qualquer um outro ponto. E para que eu tenha esse algoritmo aí, o que eu vou fazer aqui é... Eu não sei se isso aqui... Eu andei mexendo nisso. Não sei se esse algoritmo vai dar certo. Eu acho que eu vou pular esse algoritmo aqui no slide, porque o algoritmo de C++ está certinho. Eu explico lá no algoritmo de C++. Aliás, já vou explicar agora. Então, olha aqui, vamos olhar aqui. Ó. A busca simples, que nesse caso aqui, o que ela faz, além de fazer a busca no grafo, ele determina as distâncias mínimas. Tá? Então, o início é igual, né? Cria o grafo e faz a busca em largura, passando no vértice inicial. E eu coloquei esse vetor, eu poderia ter tratado ele como global também, tá? Vetor de distâncias mínimas. E agora o que vai mudar aqui o nó da fila, tá? Porque eu preciso guardar na fila duas informações, o vértice e a distância. Então tudo bem, não tem problema, eu faço a fila assim mesmo, né? Eu estou usando aqui a fila do C++, tá? Porque fica mais fácil, tá? Mas se bem que não é tão difícil você mesmo criar uma fila que você controle a fila, né? Mas aqui fica mais fácil. E aqui, ó, eu tô guardando duas informações de fila, o Q e o QV, tá? Cujo nó da fila é aquele nó ali, um nó com duas informações. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu vi essa dica aí na internet e pelo menos todos os problemas passaram com isso aqui. Que assim, na hora que eu quero limpar a fila, a gente não tem, eu pelo menos não conheço no C++, uma instrução que você vai lá assim, ó, limpa a fila. Tá? Você tem que tirar de um em um, fazer um loop para tirar de um em um elemento da fila. Eu achei mais fácil fazer assim, ó. Você tem esse QV aqui, que é uma fila vazia, e você faz um swap, troca a fila atual com a fila vazia. Depois faz a fila vazia igual a fila atual. Pronto, com isso aqui as duas filas ficam vazias. Eu vi essa dica que é mais eficiente, mas eu assim, não aprofundei no C++ para ver se realmente é verdade, mas acho que sim, não tive problema nenhum em passar os problemas usando isso aqui. Tá? Então, aqui, a busca em largura aqui, como é que é? Marca o vértice, né? Cria um nó com as duas informações. Aqui tem duas vezes isso. Tá errado isso. Eu disse aqui duas vezes.
e coloca na fila, faz um push para a fila. E aí, enquanto a fila não estiver vazia, o que você faz? Pega o primeiro elemento da fila. Bom, imagino que todo mundo aí sabe trabalhar com fila. Sim, Você até mais usei nas questões da semana passada. Pois é, porque é simples, né? O QFront acha o primeiro cara da fila. E o QPOP tira o primeiro cara da fila. Não sei, eu acho um pouco mal feito essa coisa de fila em C++. Podia ter uma coisa que fizesse de uma vez só. Descobre quem é o primeiro elemento e já tira da fila. Não tem que fazer duas instruções. E aí aqui, ó, eu guardo, no momento que eu tiro da fila, eu guardo essa informação de distância que eu guardo, eu coloco a informação de distância que eu guardei lá. E aqui, olha os vizinhos. Se o teu vizinho não está marcado, eu marco o vizinho e coloco na fila atualizando a distância ali dele, né? E coloco na fila aqui, né? Tendo atualizado a distância, né? Então, assim, imagino que também não tenha dificuldade esse algoritmo, não, tá? Se tiver alguma dificuldade, vocês me parem, tá bom? Senão eu vou aqui direto. Agora, um algoritmo para mostrar o caminho mínimo. Para mostrar o caminho mínimo, tá? Eu tenho que guardar na fila a informação de quem é o pai. Quando aquele vértice V entrou na fila, quem foi o pai dele que colocou ele na fila? Então, o que eu estou guardando como pai aqui? O pré do pai dele, tá? Eu preciso disso, tá? E aqui eu criei também, isso aqui é que eu estava mudando lá eu estava mudando lá nos slides no programa para ficar mais simples, mas eu criei aqui um outro vetor aqui para guardar a fila, porque eu preciso ter a fila guardada, tá? Quando a gente, para achar caminho mínimo, eu preciso ter a fila guardada. E você usando o kill do C++, você não tem como fazer isso. Então, o que eu estou fazendo aqui é toda vez que eu tiro alguém da fila, eu guardo também aqui. Talvez se quisesse fazer uma coisa absolutamente mais enxuta, talvez eu devesse trabalhar com a fila que eu mesmo controlo. Tá? E aí, naquela fila eu não tiro ninguém dela, e no final, quando eu precisar trabalhar nela, eu já tenho aquela fila ali. Mas acho que ali, então, aqui nos slides está mostrando, né? Imagina que essa aqui foi a fila da busca correspondente a essa árvore aqui. Eu comecei no 2. O 2, quem é o pai dele? É 0, não tem pai na busca. E a distância é 0. E daí, ó, o 1, o 4 e o 5 entram depois aqui. Com quem é o pai deles? É o vértice que está na posição 1. Então, aqui eu preciso achar, tipo assim, o pré do vértice, né? Esse 1 aqui é o pré desse pai aqui. E a distância aqui é aquela distância do pai mais 1. Depois, o 5, quem é o pai do 5 na busca aqui? O pai do... Desculpa, quem é o 5... Esse 5 aqui não é... Esse 5 aqui, desculpe, ele não é o... Esse aqui é só um vetor que eu estou guardando a fila, tá? Então, esse cara entra na fila, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Aqui é o vértice 3, então, o vértice 3, o pré dele é igual a 5, né? Mas quem é o pai dele? É o cara que está na posição 2, é o 1. O pai dele na busca foi o 1. E ele está à distância 2, porque essa distância aqui é mais 1. Finalmente, o 6 aqui, quem é o pai dele? É o cara que estava na posição 4 da busca, é o 5. Ó. Tem o pré igual a 4. E pré igual a 4 e tem distância 2. Então, e como é que eu trabalho com essa... Um possível algoritmo é esse aqui. Esse algoritmo que eu vou mostrar agora é um pouco diferente, assim. Então, se eu quero olhar a distância mínima do 2 para o 6... Eu venho aqui e olho, esse cara aqui é o 6, ele é o último do caminho mínimo. E quem que é o anterior a ele? É o cara que está na posição 4. Então é o 5. E quem é o cara anterior a ele que está no caminho mínimo? É o cara que está na posição 1. Então é o 2. O
Quando eu chego quando o pai desse cara aqui é 0, acabou. Então é isso que esse algoritmo aqui está dizendo, mas eu fiz um pouquinho diferente, tá? Ali nos programas que eu estou distribuindo aí. Vamos olhar aqui como é que é. Então, aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui é, toda vez que eu tiro alguém da fila, eu guardo também nesse vetor L. Então ficou uma certa redundância aqui, tá? Mas paciência. Talvez eu devesse trabalhar nesse caso aqui, não trabalhar com aquilo do C++, eu fazer uma fila, eu mesmo. Então tá. Mas eu estou aqui, então, duplicando as informações. Toda vez que eu tiro na fila, eu guardo no vetor que está na mesma ordem que eu fui tirando da fila. E aqui, né, como eu estou querendo aqui saber, essa aplicação aqui, na verdade, ele só quer saber qual é o caminho mínimo de W para V, de V para W, tá? Então, nesse algoritmo aqui, a hora que eu encontro, que eu tiro da fila o vértice F, eu termino a busca, tá? Eu digo aqui, ó, e o pré dele, eu retorno o pré dele, ó, tá? Mas termina a busca, quando eu tiro da fila aquele vértice ali. Você podia perguntar assim, mas eu não posso terminar quando eu enfilar o vértice? Não, não pode. Porque talvez ele vai depender... Eu acho que não pode. Estou falando não pode, mas pode. Não, porque é o seguinte, porque pode ter ainda na fila alguém que eu vou precisar para... Alguém da fila que não foi processado, o pai dele, por exemplo, pode não ter sido processado ainda. Então, o mais correto é esse aqui, é você... Quando tira ele da fila, aí você termina a busca. Tá? E o resto aqui é igual. Tá? E aí, depois que eu, então, esse algoritmo aqui, depois que ele, caminho mínimo, né? O que ele faz? Ele faz a busca em profundidade, aqui obtém quem é o vértice do final da busca e vai imprimir e manda imprimir o caminho mínimo, tá? E a impressão do caminho mínimo pode ser feita com essa recursão também, né? Enquanto esse vértice aqui é maior que 0, ou seja, enquanto esse cara vai representar o pai agora. Enquanto o pai é maior que 0, eu mando imprimir do pai até o pai. E depois eu imprimo ele, tá? Então, esse algoritmo aqui está com... Esse programa aqui está com essas ideias aí. Alguma pergunta, pessoal? Não, né? Não. Então, ó, aqui rapidamente agora eu vou falar na última busca, que eu não sei o quanto que vocês trabalharam com ela, que é a busca restrita, mas por que não está mostrando tudo aqui? A busca restrita, ela, por aqui deveria mostrar. A busca restrita que é assim, que é uma busca profundidade restrita, né? Que essa busca aqui, ela pode me dar todos os caminhos do grafo, né? Quando a gente faz a busca em profundidade, ele te dá alguns caminhos do grafo. Não, mas a busca restrita, não. Ela dá todos os caminhos do grafo. Tá, estava certo aqui. E é curioso que essa busca é só uma pequena diferença da busca em profundidade, que é busca em profundidade. Começa marcando o vértice, e essa daqui faz a mesma coisa, mas no final desmarca o vértice. Então, por exemplo, nesse grafo aqui, como é que seria a busca restrita em profundidade nesse grafo? Ele começa no 1, né? Do 1 vai para o 2, vai para o 3, vai para o 4. E quando o 4 vem para cá, ó, quando eu saio da busca do 4, eu desmarco o 4. Quando eu saio do 3, eu desmarco o 3. De forma que quando eu olho o vizinho aqui do 2, o 4, ele está desmarcado. Então eu busco o 4 de novo, e depois a mesma coisa. O 3 está desmarcado, aí eu busco o 3. Né? Isso aqui a gente faz só quando quer olhar todos os caminhos, mas só funciona para grafos muito pequenininhos, porque é um algoritmo exponencial, né?
Então, mas de qualquer forma, eu pensava que ia ter um problema de busca restrita, mas depois que eu fui olhar melhor, o problema não era de busca restrita. Então, acho que eu nem vou distribuir para vocês o algoritmo. Bom, então olha só, com isso a gente termina as buscas em grafos simples. Vamos ver alguma pergunta final aí, alguma dúvida? Bom, as dúvidas é aquela mesma coisa, né? Pode aparecer quando estiverem trabalhando com exercício, então se tiver alguma dúvida aí, vocês me interrompam, por favor. Vamos para os problemas de hoje. Hoje acho que tem uns problemas bem bacanas. Ah, não, né? Esse aqui não. Eu acho que. Já coloquei aqui já. Eu gostei dos problemas de hoje aqui. Bom, a maioria dos problemas aqui é sobre busca, sobre pontes, ponto de articulação e busca em largura, tá? Só esse primeiro exercício que não é, que eu também gosto de vez em quando colocar algum exercício sobre grafos para também ampliar assim a conceituação de grafos aí para vocês, né? Ficarem bem à vontade assim para trabalhar com conceitos de grafos. Esse primeiro exercício aqui, ele é assim, ó. Ele te dá ele quer saber se é possível passar. Tá. Te dá um N e quer N no máximo 100 e quer saber se o gráfico N, o gráfico completo, ele pode ser particionado em 3 partes isomórficas, tá? Bom, isomorfo, vocês sabem o que é, né? O que são 2 grafos isomórficos? A maneira simples de dizer é o seguinte: eles têm o mesmo desenho, assim. Então, a menos de renomeação, é o mesmo grafo. Né? Então, se eu pego um grafo e consigo fazer um mapeamento dos versos de um no verso do outro, de tal forma que as arestas fiquem sendo iguais do grafo original, então pronto. Então, esses grafos são isomórficos. Ou seja, é o mesmo grafo a menos de desenho. Pode estar até desenhar diferente, tal, mas é aquele mesmo grafo. E ele quer saber sim ou não, né? Se é possível ou não fazer isso. Aqui também, ó, ficou. Depois eu acerto esse slide, tá? Porque ele ficou fora aqui. Eu acho que eu até acertei no seguinte, mas não. Então, olha só, como é que a gente pode resolver esse exercício aqui, que parece, a princípio, uma coisa meio esotérica aqui, né? Assim, pô, que problema mais estranho. Mas não é estranho, não, esse problema, tá? É legal, assim, também para pensar em gráfico. Então, olha só, ele quer que eu particione o grafo, né? Todos os vértices e arestas ali, em 3 pedaços, e os 3 pedaços são isomórficos. E o grafo inicial é um grafo completo, Kn, que tem n vezes n menos 1 sobre 2 arestas, né? E aí, bom, logo de cara aqui eu já tiro uma condição para ser possível fazer isso, né? Qual que é a condição? Ó, o n vezes n menos 1 sobre 2, que é o número de arestas, tem que ser o quê? Para eu ser capaz de fazer isso. Se eu vou particionar em 3 coisas assim, iguais, entre aspas, né? Precisa ser dividido por 3. Tem que ser divisível por 3. Então, pronto. Então, logo de cara, n vezes n menos 1 sobre 2 tem que ser igual a 3a. Então, ou n é múltiplo de 3, ou n menos 1 é múltiplo de 3. Ou seja, o n é da forma 3a mais 1. Assim, né? 7, 10, esses números assim. Então, pronto. E a resposta vai ser sempre essa, tá? Então, aqui, por exemplo, 4 é possível. Por quê? Porque 4 é um número da forma 3 vezes 1 mais 1. Então, ok. 5 não é possível. Porque 5 é um número da forma 3a mais 2. 3a mais 2 não dá. Quantidade de arestas não dá
quantidade de arestas aqui. 5 vezes 4 sobre 2, 10. Não é divisível por 3, né? E aí, bom, o restante que você tinha que bolar também nesse problema aqui era assim, tá bom, como é que eu faço? Muito embora ele não peça, tá? Mas a pergunta é assim, basta essa condição? Basta, na verdade, basta essa condição, tá? Porque só com essa condição eu consigo fazer o particionamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que é. Só por curiosidade, tá? Porque a resposta ali era sim, se for múltiplo de 3 ou múltiplo de 3 mais 1, não, caso contrário. Mas o que você faz assim, ó, quando é múltiplo de 3, aqui está um exemplo para 6, aqui está um exemplo para 7. Né? Não é 6, né? Dentro daquela ideia da gente exercitar, tá pessoal? Coisas de conceitos de grafo. Então, olha só, se o n é múltiplo de 3, o que eu faço? Eu vou dividir, na verdade, assim, eu vou pegar uma clique de tamanho n sobre 3, tá? Se for 9, por exemplo, eu vou pegar cliques com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, pego as cliques ali. E agora, só as cliques, tá, já é uma parte do outro grafo. Como é que é o resto do outro grafo? O resto do outro grafo é assim, ó. Por exemplo, quando eu peguei 1, 2, aí eu vou ter que pegar um 2. Então, quando eu divido em 3 cliques, vamos dizer que é A, B e C. Eu pego os 3 primeiros elementos, depois os 3 seguintes, depois os 3 últimos. Aí, quando eu pego a primeira clique, que é a clique A, eu pego todos os versos dessa clique e interligo com os caras da clique B. Então eu faço, ó, nesse caso aqui, é uma clique de tamanho 2. Aí eu interligo o 1 com 3, o 1 com 4. A primeira clique é 1, 2, a segunda é 3, 4, a terceira é 5, 6. Então, e como é que eu faço aqui? Eu interligo 1 com 3, 1 com 3 e 1 com 4. 2 com 3, 2 com 4. Tá. E faço uma coisa análoga, só que é tipo uma permutação circular. Esses caras daqui, ó, do grupo B, eu interligo eles com os caras do grupo C. Então, aqui tá a clique. Agora, eu pego os versos da clique aqui e faço 3, 5, 3, 6, 4, 5, 4, 6. Acrescento essas arestas. Bom, e pronto, é isso. Aí com 5, 6, eu vou lá, pego as arestas do grupo 1, os versos do grupo 1 para complementar as arestas aqui, com esses versos aqui desse elemento, com todos daqui. Tá? É tipo assim, um grafo split que chama isso, né? Que eu faço 3 grafos split. O que é um grafo split? Ele é um grafo que é uma clique e um certo número de conjuntos independentes. Tá? Isso aqui está certo? Está certo. Você pode fazer a conta. Bom, primeiro, todas as arestas são diferentes. Porque aqui eu peguei clique, então todas as arestas da clique aqui, nessa parte. E aqui, bom, claramente são arestas entre a clique e alguém de fora. E dessas aqui, nenhuma delas vai repetir, tá? Pela construção que eu fiz. Depois, se você faz a conta de quantas arestas dá no total aqui, dá exatamente o número de arestas do grafo original. Então, portanto, esse método aqui está certo. Para 7, bom, eu vou falar bem rápido aqui, que é só como curiosidade. Para 7, eu faço assim, tiro o 7 fora. E faço a mesma partição que eu mostrei antes aqui para 6. E agora, eu acrescento o vértice 7 como vizinho a todos os caras de todas as cliques. Na partição correspondente, tá? E aqui também é a mesma coisa. Eu faço as contas e vejo todas as arestas são diferentes, e faço a conta e vejo exatamente a quantidade de arestas do completo. Então, esse particionamento está certo. Ok, gente? Bom, isso não tem nada a ver com a aula de hoje, não, mas é só para a gente trabalhar um pouquinho e trabalhando, de vez em quando, assim, com os conceitos de grafos aí, né? O primeiro problema que tem a ver com busca em profundidade é assim, ele te dá assim, uma pessoa treinando skate, patinar na neve, tá?
E aí, lá no lugar que ele está patinando, tem vários montinhos em alguns pontos ali, tá? Sempre pontos, assim, como se eu tivesse as coordenadas ali. O primeiro montinho está no 10,1, o segundo está no 20,10, o terceiro no 5,5, 10,20 e 25,5. E a pessoa, essa pessoa que está aprendendo a patinar, ela precisa do montinho para dar um impulso. Só que ela só consegue dar impulso nas direções assim, cardinais, né? Norte, sul, leste, oeste. Então a pergunta é assim, ó. Será que com esses montes aqui que existem lá no campo de, de patinação, ela consegue ir de qualquer lugar para qualquer outro lugar, de qualquer montinho para qualquer outro montinho, ou precisa criar alguns montinhos auxiliares para fazer isso? Nesse exemplo aqui, precisa criar um, tá? Eu devia ter feito o desenho aqui. Mas aqui é mais ou menos assim, ó. Esses dois pontos aqui, ó, eles têm a mesma abscissa 10, né? Então, um está lá na ordenada 20, o outro está na ordenada 1. E que mais? E esse, quem é que tá na mesma linha com ele? Tá, e esses outros aqui, ó, 20, 10, 5, 5, 25, 5, como é que eles estão? O 25, 5, ó, eles têm a mesma ordenada. Então, esse primeiro aqui está mais no começo, esse outro aqui está lá mais no final. E tá. Aqui é que eles. Deixa eu ver, será que eu coloquei os dados certos aqui? Então, esses dois montinhos aqui, assim, ele está na mesma linha, tá? E esses aqui, eles estão. Esses dois aqui estão na mesma vertical, né? Tá, eles estão na mesma vertical. Teria que ter feito o desenho aqui. Mas eles estão assim, eles estão interligados pelos... Será que esse dado aqui, deixa eu confirmar aqui. Tá errado isso. Tá errado esse link aqui. E eu não tenho o link certo aqui agora. Mas é assim, ó, esse exemplo aqui, não sei o quanto que ele tá certo, não, tá? Tô em dúvida aqui sobre um pouquinho. Mas mais ou menos é assim, ó. Ele quando você desenhar, ele vai estar assim, ó. Ele vai estar um ponto aqui, um ponto aqui, e um ponto aqui assim, tá? Então, ó, a pessoa pode andar em qualquer desses três montinhos aqui, tá? Porque se ela quer vir daqui para cá, ela dá um impulso aqui na horizontal e chega aqui. Depois dá um impulso vertical e chega aqui, tá? Esses outros aqui é como se tivesse assim. Esse outro aqui tá assim. Tá um cara aqui. Não sei se é bem isso aqui, esse exemplo. É outro cara aqui. Então, daqui para cá ela consegue ir, tá? Mas desses pontos aqui, ela não consegue chegar nesses aqui, ó, nesses X. Dos pontos P, ela não consegue chegar no X, porque ela não consegue... Como é que ela ia chegar no X aqui? Não tem como, ela só consegue andar assim, ó. Ela só consegue parar quando tem um ponto, quando tem um montinho de neve. Então, ela só consegue andar na horizontal, na vertical, na horizontal, na vertical. Então, a pergunta é assim, quantos montinhos ela tem que criar a mais aqui para poder ir de qualquer ponto a qualquer ponto? Nesse exemplo aqui, ó, poderia fazer assim, cria um montinho aqui nesse ponto aqui, ó. Né? Agora sim, ó, agora ela pode ir de qualquer lugar para qualquer lugar, ou seja, se ela quiser vir daqui para cá, ela vem daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Então, esse aqui é um problema o problema é de
Conectividade. Cara, eu quero eu fazer. Como é que eu vou falar? Eu vou criar um grafo da seguinte maneira. Cada elemento aqui eu vejo como é que ele se relaciona com os outros ali. Se ele tem a mesma coordenada ou mesma. Eu olho para todos os outros pontos, tá? E vou interligando e fazendo componentes aqui. No final, para esse exemplo, eu teria 2 componentes. Quer dizer, esses caras estão no mesmo componente, por quê? Porque compartilham a mesma ordenada. Esses 2 estão no mesmo componente porque partilham a mesma abscissa. Esses 2 estão no mesmo componente porque partilham a mesma ordenada também. Então, tá, e como é que é esse problema? Faz o grafo, tá? E depois vê quantos componentes tem esse grafo. Esse grafo aqui, então, ele é feito em cima dos pontos aqui, né? Procurando, assim, um ponto está interligado com o outro se tiver a mesma abscissa ou a mesma ordenada, tá? Então é isso, é um problema de determinar o número de componentes conexos aqui. Ok, gente? Eu enrolei um pouquinho para explicar aqui, mas está entendido? Nem sei se eu devia ter perdido tanto tempo. Né? Tá. Vamos para o próximo aqui. O network é um problema clássico de pontos de articulação, tá? Eu acho que essa descrição aqui tá maluca, eu acho. Porque assim, ó, isso, ele vai te dar bem direto mesmo. Ele te dá aqui um gráfico, só que a entrada... não, tá igual, tá assim, tá igual. Ele te dá um grafo aqui, tá? A descrição de um grafo, e quer saber quantos pontos de articulação tem nesse grafo. Então, assim, só ler aqui a entrada, como é que é direitinho, depois com calma vocês veem como é que ela é. E esse aqui não tem muito mistério, porque é aplicar direto o algoritmo de ponto de articulação. Pois ali eu escrevi que é a pegadinha a leitura do grafo, mas não é o que está passando aqui, não. Aqui está até legal, né? Eu não sei exatamente como é que é essa descrição aqui, mas vocês olhem aí como é que é a descrição. E eu escrevi aqui que é pegadinha, mas acho que eu estava pensando em outro problema. Enfim, é muito simples esse problema, é aplicar direto o algoritmo de ponto de articulação. Aqui é assim, ó, a historinha que ele dá é assim, ele tem uma cidade a cidade são várias ilhas interligadas por pontes. E é a pergunta dele, aí se uma ilha submergir, submergir, quantas desconexões eu vou ter? E no fundo, assim, ele te dá o grafo, você tem que determinar quantos pontos de articulação tem o grafo. Tá? Então, é também um algoritmo básico, não tem nenhuma complicação aqui. Uma pegadinha, nada. O próximo problema aqui é um problema de pontes, tá? Que é assim também. Ele te dá um grafo. Esse problema tem um detalhezinho. Ele te dá um grafo e quer saber quais são as pontes. Quantas pontes tem e quais são, tá? Então, por exemplo, o primeiro grafo aqui, que tem 5 vértices, 4 arestas, que é esse aqui, né? Deixa eu ver se... Não sei. Um vai para o 2, 2 vai para o 3. 1 vai para o 2, 2 vai para o 3, 2 vai para o 4 e o 4 vai para o 5. Então já viu aí que é uma árvore, né? Uma árvore significa que todas as arestas são pontos de articulação. Uma árvore, né? Ou são pontes. Uma árvore, todas as arestas são pontes, todos os vértices são pontos de articulação também. E aqui embaixo é um ciclo. Isso aqui é um ciclo. Ciclo não tem pontes. Então, esse caso 2 é sem bloqueios. É em espanhol que é a resposta aqui. O único detalhe que tem nesse aqui é o seguinte, ó. Então, você tem que rodar o algoritmo de pontes, salvar as pontes no vetor lá. E depois você tem que ordenar, tá? Você tem que apresentar aqui na ordem lexicográfica, tá? Só o trabalho a mais que tem, a diferença a mais que tem do algoritmo de pontes básico é essa. Você tem que ordenar a resposta aqui. Vou em frente aqui para um problema que é mais legalzinho, assim, mais
mais elaborado, que é assim, ó. Tem a história lá, isso foi problema de maratona, tá? Tem a historinha lá, mas a historinha no fundo quer dizer o quê? Quer dizer assim, ó, te dá um grafo, tá? Ele te dá aqui um grafo, 6 vértices, 5 arestas, e vai fazer 3 queries nesse grafo. As queries são essas aqui, ó. Essas queries, assim, ó, em cima desse grafo aqui, ele quer sair do vértice 1 e ir para o vértice 3. Depois, sair do vértice 1 e ir para o vértice 5. Sair do vértice 2 e ir para o vértice 6. E a pergunta dele é o seguinte, o caminho é único? O caminho de 1 para 3 é um caminho único nesse grafo ou não? Tem mais de uma maneira de eu ir? Ele conta lá, inventa lá uma história dizendo que era uma rainha que ela só queria caminhos únicos. A rainha quer visitar lá os pontos do castelo dela lá. Então, na verdade, o problema é esse, então, ó. Dado um grafo, dado um caminho qualquer, dado 2 pontos no grafo, como que eu digo se o caminho entre eles é único ou se tem mais de um caminho entre eles? Como é que vocês acham, assim, em princípio, que eu poderia dizer? O que vem à mente de vocês? Se existir um ciclo, vai existir mais de um caminho para... Pois se existir um ciclo, assim, né? Depende de onde está esse ciclo, né? Depende de onde está esse ciclo, tá? Pode ter alguns casos que o ciclo nem me atrapalha. É mais ou menos por aí, tem a ver com o ciclo. Que eu penso se tem um ciclo entre os 2 pontos. Não, olha, se você pegar, deixa eu ver se eu tenho uma árvore de profundidade clara aqui. Sei lá. Se você pegar uma árvore de profundidade assim, vamos ver aqui, ó. Do 4 por 1. Do 4 por 1 tem mais de um. Do 4 por 1 tem mais de um. O caminho é único ou não? Vamos ver nesse grafo aqui, ó. Do 4, não, né? Não é 1, né? Porque eu posso vir 4, 2, 1, eu posso vir 4, 3, 2, 1. Agora, do 2 para o 1 é único. Deixa eu ver se tem um outro grafo. Vamos ver nesse grafo aqui, ó. Bom, nesse grafo aqui já está bem claro que é só do 6 para 5 que é 1. Eu devia ter feito um exemplo ali, sabe? Não sei por que eu não fiz o exemplo. Devia ter feito, ficaria mais interessante. Mas vou só argumentar com vocês aqui, assim, ó. É meio complicado você tentar pensar muito na estrutura do grafo, onde tem a ver com ciclo. Se não tiver ciclo no grafo, a resposta é verdadeira, né? Mas o ciclo não necessariamente me atrapalha, tá? Porque, por exemplo, olha só aqui. Naquele exemplo que eu estava vendo antes ali. Legal. Tá. Não, aqui não. Esse grafo aqui é muito bobo. Deixa eu ver se tem algum grafo aqui. Aqui, por exemplo, né? Se eu quiser ir do 5 para o 6, o caminho é único, mas não tem. Tem ciclo aqui, mas isso não me atrapalha, entendeu? Pode ter ciclos no grafo que não me atrapalham. Pode ter outros que me atrapalham. Mas, olha só, você tem que... o que vai resolver mesmo... Talvez se eu deixasse esse problema com vocês, vocês fossem chegar à solução. É assim, ó. Se eu quero saber se entre 2 vértices quaisquer, entre 1 e o 6, existe só um único caminho, então, ó, o caminho de 1 até 6 tem que ser feito só de pontes, tá? Porque senão vai ter um jeito de... Se daqui para lá não for um caminho só de pontes, vai ter um jeito de você driblar. Então é porque no caminho aqui vai ter um vértice que tem ou tem um ciclo assim, ó, do 1 para o 5, ó. Se algum vértice aqui desse meio aqui, né, desse 1, 3, 5, 6, se ele for alcançado ou por um que está do lado de cá, ou por um outro que está do lado de cá, então vai ter mais de um caminho, tá? Então, se você... Depois vocês pensem nessa solução aí, tá? Tem que ser tudo ponte.
todas as arestas do caminho de A para B tem que ser pontes. Senão, obrigatoriamente vai ter mais de um caminho. Tá? Então, a solução desse problema aqui é bem interessante, porque é assim, ó. O que você tem que fazer? Bom, a hora que você descobre que é essa a condição, o que você tem que fazer? Então, a única maneira de haver um caminho único no grafo entre dois vértices, se esse caminho for construído só de ponte, aí você constrói um outro grafo. Você não faz busca em profundidade no vértice, no grafo inicial, não. Não, você se enrola muito com os ciclos ali, tá? Então, uma coisa mais simples que eu posso fazer é essa, ó. Pego todas as pontes e crio um grafo G' só com as pontes. Tá? E agora, bom, esse grafo G' ele pode ter várias componentes, né? E agora, só vai ter caminho entre o vértice inicial e o final se nesse grafo G' eles estiverem no mesmo componente. Vê se faz sentido para vocês essa solução. Faz sentido. Hein? Deixa eu estragar um slide aqui para dar um exemplo melhor aqui. Deixa eu duplicar esse slide. Vamos dizer que não tivesse essa aresta, não tem essa aqui. Esse exemplo aqui, ó. Deixa eu voltar com uma aresta. Deixa eu tirar qual aqui. Esse exemplo aqui eu não estou fazendo um exemplo muito bom, não. Mas nesse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, nesse exemplo aqui, quais são as pontes? Todo mundo está no mesmo componente. Vou tirar aqui, pronto. Imagina assim, que o grafo seja assim, tá? O grafo original dele ali é conexo. Mas aqui, ó, eu poderia ter o 3 ligado no 6. Agora, se eu ligar o 3 no 8, se eu ligar o 3 no 8 aqui, como é que é? Deixa eu botar essa aresta aí. Para não ficar tão abstrato. Então, o grafo é assim, ó. Pronto, o grafo é assim, tá? Agora, como é que essa solução aí que eu estou dizendo que ela é? Ela é assim, ó. Você pega, vem aqui nesse grafo, determina todas as pontes. Quais são as pontes aqui? Essa. Então, você cria um grafo só com essas pontes. Tá? Ou seja, essas 3 arestas aqui estão fora. E agora você determina os componentes conexos desse novo grafo. Então, os componentes conexos dele vai ser 1, 3 e 8, né? 8 e 7 sozinho, o 7 sozinho, e o outro componente é 8, 6, 6, não, o 6, o outro componente vai ser 6, 5, 4, 2, vai ser 1, 3, 8, 7 sozinho e 6, 5, 4, 2. Então, nesse novo grafo aqui, ó, então, eu quero de 1 para 8. Tem um único caminho? Tem um único caminho. É tudo só pontes aqui nesse novo grafo, tá? Daqui entre o 2 e qualquer outro vértice é a mesma coisa, que eles vão estar no componente. O mesmo componente. Agora, entre o 2 e o 7, pensando no grafo original, né? Entre o 2 e o 7, não. Porque quando eu faço o novo grafo só com as pontes,
esses caras aqui estão em componentes diferentes, o 2 e o 7. Tá? Então, tá entendido, gente, aí como é que é a solução desse problema? Sim. Às vezes, então, ó, às vezes você tem que criar grafos, às vezes você tem que pensar em grafo, não precisa nem criar o grafo, tá? Nesse caso aqui tem que criar mesmo, tá? Melhor, maneira mais fácil de resolver o problema é essa. Cria um novo grafo, trabalha com aquele outro grafo só com as pontes. E a resposta fica bem fácil, tá? A resposta depois é ler dois valores e ver se estão no mesmo componente ou não. Vamos em frente aqui. Aí, ó, o próximo problema é um problema. Agora, daqui, os últimos 4 problemas são problemas de busca em largura, tá? E aí, esse problema aqui é assim, ó. Eu tenho uma matriz aqui de letras, tá? Todas maiúsculas. E eu quero saber qual é o maior caminho que tem aqui do seguinte tipo. O caminho tem que ser assim, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Próxima letra teria que ser o K, tá? Mas a vizinhança aqui vai ser dada pelos pontos cardeais, tá? Ou é norte, ou é leste, ou oeste, ou sul, tá? E aí ele quer saber qual é a maior sequência que ele tem nessa matriz aqui, tá? E aí, como é que pode... Esse aqui é um algoritmo básico de BFS, né? Toda vez assim que tem uma matriz ali, você tem que ficar procurando vizinhança para o norte, sul, leste, oeste, isso aí cheira a fila, né? Nesse caso aqui, ó, na verdade não precisa criar o grafo, eu resolvi criando a matriz, ele te dá aqui strings, né? Mas eu peguei os strings e criei uma matriz de letras que eu achava mais fácil escrever o algoritmo ali para fazer isso. E aí, é um algoritmo de BF, de busca em profundidade, busca em largura básico, tá? Por quê? Porque assim, ó, primeira coisa, você tem que olhar só os A's, começar nos A's. Você vem aqui na matriz, vai em cada A, tem que começar nele, porque ele diz que tem que começar no A, tá? E agora? Agora você começa a procurar um vizinho de A. Qual vizinho de A que você vai procurar? O B. Então tem que ser o B, só me interessa o B. E depois do B, você vai procurar um vizinho do B, só me interessa o C. E assim sucessivamente, tá? E acaba ficando um algoritmo bem rápido pelo seguinte, ó. Você tem que usar aqui a marcação, tá? Então, por exemplo, imagina que eu já achei aqui esse... deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Tem, né? Imagina aqui que eu tinha achado aqui assim por acaso, aqui em cima tivesse um string grande. Aí, quando eu for processar esse A aqui, ó. Não era isso que eu queria, não. Deixa eu ver aqui. Que aqui tá difícil mostrar um exemplo que eu queria. Acho que aqui tem um exemplo, ó. Aqui, ó. Imagina que por alguma razão... eu não vou conseguir mostrar exemplo, não, mas vou explicar assim. Vou explicar aqui em cima das próprias linhas. Quando eu vou processar esse A aqui, eu vou ter alguns vizinhos. Eu vou ter esse B aqui, na verdade. Agora, se esse B já tiver marcado, eu não preciso olhar mais nada. Vê se faz sentido para vocês isso. Então, o processamento de procurar uma maior sequência é assim, tem que começar no A, aí eu tenho que procurar um vizinho que seja B e que não esteja marcado. Tá? Por que isso, gente? Por que eu tenho que procurar alguém que não esteja marcado? Porque já sabemos que já foi explorado. Isso, exatamente. Se por acaso está marcado, já foi explorado. Eu já encontrei o maior caminho que aquele B faz parte, tá? Então, basicamente, essa que é a dica aqui desse algoritmo. Aí, não sei, eu fiz dessa forma. Eu peguei, para mim ficava mais fácil se achar vizinhança, trabalhando com a matriz em vez de trabalhar com um string, mas aí cada um fica à vontade para
trabalhar do jeito que quer. Então, assim, é uma BFS, mas que não precisa construir o grafo, tá? Acho que esses algoritmos todos que eu vou mostrar, será? Não sei, pelo menos a maioria deles não precisa construir o grafo. Não, não é todos, não. Tem um ali que precisa. Você não precisa construir o grafo, você vai usar a ideia só da busca em largura para fazer isso. Bom, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Vou em frente. Tem aquele problema clássico dos jarros, tá? Que é assim, eu te dou 2 jarros aqui, 3 e 5. E eu quero obter 3 litros e 5 litros. Eu quero obter 4 litros em algum deles. Bom, no caso aqui só no segundo, né? E o que eu posso fazer? Eu posso fazer a seguinte tipo de operação. Eu posso encher cada um deles. Eu tenho uma fonte, digamos, de água infinita ali. Eu posso jogar fora o conteúdo deles. Ou eu posso transferir o conteúdo de um para o outro até encher o outro, ou até esvaziar o primeiro. Tá? A pergunta é, ele quer saber se é possível e como você vai fazer isso. Né? Por exemplo, nesse exemplo, aqui está mostrada a solução, né? Mas como é que é a solução? Assim, ó, eu tenho 3, inicialmente estão vazios, tá? Eu tenho 3 e 5 e quero obter 4. Aí o que eu tenho que fazer? Você vai encher o B, colocou 5 ali, ficou 0 e 5. Depois você vai jogar o do B para o A, ficou 3 e 2. Depois eu vou esvaziar o A, ficou 0 e 2. Depois eu vou pegar o do B e jogar para o A, vai ficar 2 e 0. Depois eu vou encher o B, vai ficar 5. Daí eu vou jogar o B no A, eu só consigo jogar 1, aí fica 4 aqui. E depois eu vou pegar esse daqui, eu não sei se tem que jogar fora esse daqui, acho que não. A hora que você obtiver o 4 em um deles, pronto, acabou o problema. Então é isso, você tem que ficar jogando de um vaso para o outro, ou enchendo ou jogando fora totalmente o que está dentro do vaso. Tá? É um problema clássico aí, né? Um quebra-cabeça clássico aí. E como é que resolve? Resolve também com busca em largura, né? Isso aqui, ó, uma das maneiras de resolver é com busca em largura. E aí, como é que é essa busca em largura? Eu vou criar um grafo aqui mesmo, tá? Cada estado é assim, né? É um estado cada estado XY vai representar a situação do primeiro vaso e do segundo vaso, né? Quando essas quantidades aí. E aí, como é que eu mapeio? Eu tenho que agora mapear isso aqui em um vértice. Como é que eu vou fazer? Eu vou mapear assim, ó. O 00 vai ser o número 0. O 01 vai ser o número 1, 02 vai ser o número 2, 03 número 3, 04 número 4, 05 número 5. Aí 10 vai ser o 6. Então aqui tá mostrado assim a fórmula para você. Que é simples, né? Para você mapear todos os estados possíveis aqui. Quantos são os estados possíveis aqui? É esse aqui, ó. No caso aqui de 3 e 5, é 3 mais 1, 4, vezes 5 mais 1, 6. 4 vezes 6, 24. Então, tem só 24 estados possíveis, com os jarros de 3 e 5. E agora você cria um grafo, tá? Cria o grafo ali e faz uma busca em largura a partir do 0, 0. Você quer chegar num estado que você sabe qual é. Ok? Então, o máximo que dá aqui é 1 milhão de vértices aqui, então tá bom, dá para. Esse aqui a gente cria o grafo, é mais fácil. Tá? Talvez também não precisasse criar o grafo se eu fosse guardando na fila os estados, né? Não é obrigatório ter que criar o gráfico aqui, não, mas aí fica ao gosto também do freguês. Tá ok? Vou em frente, tá? O próximo problema é assim, tipo esses problemas que são todos tipo quebra-cabeça, né? O próximo problema é assim, é uma fechadura que você tem que destravar ela, né? E como é que é essa fechadura? Essa fechadura ela é assim, ó. Ela tem um visor com 4 dígitos, tá? E aqui ele te dá qual é o segredo dessa fechadura. Você tem que chegar em 999.
E você tem alguns botões nessa. Você tem alguns botões nessa fechadura ali, tá? Esse cadeado. Nesse caso aqui só tem um botão. Esse botão, toda vez que você clica ele aumenta 1000 nesse valor aqui, no valor que está em display. Nesse exemplo aqui, ó, ele está mostrando inicialmente 5.234. Eu quero chegar em 1.212. E tem três botões que eu posso apertar. Esse botão soma em módulo 10.000, soma 1023, esse soma 101, esse soma 001. Então a pergunta qual o número mínimo de apertos de botão que eu tenho que fazer para conseguir destravar? Pode ser que eu não consiga destravar, que é o primeiro caso ali, não consegue. Tá? E aí também é um algoritmo padrão de BFS, de busca em largura. Você pode fazer, se quiser, criar o grafo, porque tem no máximo 1000 vértices, né? No Duro acho que não precisa criar o grafo, mas se quiser, cria o grafo e faz uma busca em largura nele a partir desse estado inicial para chegar naquele estado ali. Qual é, né? A busca em largura te dá caminho mínimo, te dá distância mínima. Então, esse problema aqui é isso. E o último problema é aquele jogo dos 8, tá? Aquele jogo dos 8 que todo mundo conhece, né? Alguém não conhece, não, o jogo dos 8? Ele aqui aqui na verdade é um branquinho, é um espaço, né? E esses números estão encaixados ali que você pode descer ou subir, né? Ou para a esquerda ou para a direita, dependendo de onde está o espaço aqui. Todo mundo conhece nesse jogo, né? Aí, assim, ele te dá uma configuração inicial e ele quer saber quanto espaço eu preciso para resolver o problema, e a configuração inicial tem que ser sempre essa aqui, ó, a configuração final. Tem que ser assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Tá? É a configuração final. Tá, então como é que eu resolvo esse problema? Esse problema também é um problema de busca em largura, né? Que eu posso pegar todas as permutações aqui. Cada permutação é um estado dos números 0 a 8. Cada permutação é um estado e eu vejo de qual permutação eu posso ir para qual permutação. E como é que você pode ir? Você pode ir pegando esse espaço aqui. Aí ele dá as regras. Tá? A primeira prioridade é esse espaço subir, ou seja, o 4 descer. A segunda prioridade é se o 0 estivesse aqui, ele desce e o outro sobe. A terceira prioridade é ele ir para direita. Para direita. E a quarta prioridade é ele ir para a esquerda. Né? Nesse exemplo aqui, o número de passo é 2. Por quê? Porque ele vai ficar trabalhando só nessa última linha, né? Ele pega esse espaço aqui que fica representado pelo 0 e move para a direita, ou seja, o 7 vai para lá, fica 7, 0, 8. Depois move para a direita de novo, aí fica 7, 8, 0. Então pronto, resolveu quebra-cabeça, tá? Com 2 movimentos. Então, assim, é bem claro que é isso, né? A gente não chegou na sutileza do problema aqui, que aí tem uma sutileza. A questão, então, é assim, se eu representar bem as permutações, dado uma permutação, que é essa permutação inicial aqui, eu sei como é que eu vou. Se quiser, posso até criar um grafo, mas acho que não precisa. Acho que aqui nem dá para criar, não é bom criar o grafo aqui não, tá? Trabalhar só com grafo implícito. E eu ir passando de estado para estado no mesmo mecanismo da busca em largura. Que a hora que eu obtiver essa configuração, eu resolvi o problema. Né? Então, tem que ser realmente uma fila, né? E tem que ser busca em largura, porque toda vez que eu já cheguei na configuração, nunca mais vou chegar de novo naquela configuração. Tem que ficar marcada, né? Agora, se vocês forem pensar, o problema aqui que tem que pensar é assim, ó. Tá bom, como é que eu mapeio as configurações aqui? As permutações. Se eu for guardar em
um número com 9 dígitos, vai ter 900, vai ter 1 bilhão de números, né? Pode ser que na sua máquina nem tenha essa memória para você fazer isso. E além do que, vai ficar muito lento isso, você trabalhar com 1 bilhão de números. Então, o melhor a fazer aqui é você mapear. Pega as permutações de 9 números e mapeia entre 0 e 9 fatorial menos 1. Tá? Eu vou mostrar o mapeamento daqui a pouco. E aí tudo bem. Então eu tenho que ter duas funções. Uma para mapear, outra para desmapear. Né? Se eu te der essa permutação aqui, no mapeamento que eu vou mostrar aqui, ela equivale ao número 46.230. A permutação final corresponde a esse número aqui, ó, 46.233. E aí eu vejo, se eu movimentar o 0 para cima, não, se eu vou movimentar o 0 para a direita aqui, a permutação muda para esse valor. Eu mapear a nova permutação, ela tem esse valor. E assim sucessivamente. Então, é fazer a busca em largura, né? Imaginando o grafo ali das possíveis movimentações entre as permutações, né? E não precisa realmente do grafo, e aí você acha o mínimo lá pela própria busca em largura. Agora aqui precisa guardar a fila, tá? Porque se vocês viram ali, ó, você tem que mostrar aqui a sequência de passos, como é que você faz para resolver o problema. Mas, bom, vamos por passo. Primeiro, como é que eu mapeio as permutações, tá? Como é que eu posso mapear? Aí tem uma maneira clássica aí de mapear, que é essa maneira aqui, que é permutar as permutações, mapear as permutações nessa faixa aqui, ó, de 0 a 9 fatorial menos 1, tá? Porque assim, ó, não me interessa representar como 9 dígitos, porque vai ter várias configurações de 9 dígitos que não me interessam, tá? Ao passo que se eu fizer essa configuração aqui, esse mapeamento, todas as configurações são de uma permutação válida. E qual que é a ideia desse mapeamento aqui? A ideia desse mapeamento, bom, aqui não tem. A ideia desse mapeamento, vou mostrar o algoritmo aqui para mostrar. Acho que deixa eu escrever aqui embaixo um valor assim. 0, imagina uma permutação assim, ó, 0, 4, 8, 3, 5, 2, 1, 7, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltando alguém aqui. 6. Essa permutação aqui, como é que eu mapeio ela? Esse algoritmo aqui, o que ele faz é assim, ó. Começa a olhar da esquerda para a direita. 0. Tem algum elemento menor que o 0 que estava à esquerda aqui? Ou que está à direita? Não. Aí 4. Tem algum elemento menor que 4 que está aqui à direita? Tem 3 caras. Significa, ó, que eu tenho que dar um pulo agora de permutação. Eu tenho que, entre a primeira permutação, o primeiro mapeamento e esse aqui, ó, eu tenho que pular 3, 2, 1, 3 números vezes 7 fatorial. Tá? Por quê? Toda essa faixa aí vai servir para representar os números que tem 01, 02 ou 03. Tá? É fácil para entender isso, esse mapeamento. Tá? E o que esse algoritmo está fazendo é esse mapeamento. Tá? Então, ele vai varrer o número aqui, vai olhando. Cada vez que ele pega o primeiro cara aqui, ele vê assim, ó. Acho que ele trabalha com a diferença, assim. No fim, o que ele quer saber é isso. Quantos caras menores que o 0 tem depois. Então, quando ele pega o 4 aqui, ele vê quantos menores tem que o 4. Só tem um. Então, já faz 4 menos 1, 3. E multiplica isso pelo fatorial, que é a quantidade de permutações dos elementos que sobraram aqui. Dos que eu estou pulando aqui quando eu pulo direto do 0 para o 4. E assim sucessivamente. Vê se deu para entender assim minimamente isso. A ideia.
esse mapeamento é legal ter esse mapeamento pronto, tá? Porque às vezes tem alguns problemas que você precisa disso, tá? Vamos lá, deu para entender, assim, minimamente isso? Depois vocês podem pensar melhor. Vamos lá, Rodrigo. Ó, 9 fatorial corresponde a... dá mais ou menos 300 e poucos mil, tá? Então, eu vou conseguir representar todas as permutações. O mapeamento, como é que é importante? Eu vou conseguir representar todas as permutações em 300 e poucos mil números, ao invés de precisar de 1 bilhão de números, tá? Eu ganho, sei lá, quantas vezes isso? Mais de 1000 vezes, né? Eu economizo mais de 1000 vezes a memória ali que eu vou usar. E também o processamento de 1 bilhão de elementos. Vamos lá, Rodrigo, deu para entender aí minimamente? Acho que sim. A ideia. Depois vocês podem pensar melhor aí, tá? Que esse mapeamento não é muito, assim, não é muito complicado. A volta é um pouco mais complicada, tá? Eu também vou precisar do inverso, porque, por exemplo, aqui, né? Como é que, se eu tiver essa permutação, como é que eu trabalho com ela? Eu escrevo ela assim, em coluna, né? O 048, 352 e 176. Aí eu vejo aqui, o que eu posso fazer a partir dessa permutação? Eu posso primeiro trocar o 0 com 3. É uma possibilidade. Opa, já vai dar um número, né? O 0, viu? Faz sentido isso para vocês? Eu posso trocar o 0 aqui com 3, tá? O 3 é que vai estar debaixo do 0. Quando eu colocar isso aqui em grupos de 3, assim, um debaixo do outro. Então significa, eu posso descer o 0 e o 3 subir. Né? A permutação fica, então, 3, 4, 8, 0. Então eu já sei, eu já vi aí uma mudança que eu vou fazer. Eu vou lá no vetor que eu tenho de 300 e poucos minutos, vou marcando, ó. Esse estado aqui eu já visitei. E depois, depois continua a busca em largura. A busca em largura vai para a próxima mexida que eu faço aqui. Qual outra possível mexida que eu posso fazer aqui? É o 0 trocar com 4. Então fica 4, 0, 8, 3, etc. ali. E aí eu tenho que saber qual é o mapeamento dessa permutação. Mapeio, vou lá no vetor e marco aquele ali como um número uma configuração já olhada, né? A volta, a ideia é a mesma, depois que você fez aqui a volta, mas a volta tem um processamento um pouquinho mais detalhado, assim, mas ele está fazendo no fundo a mesma coisa, tá? O inverso daquilo ali. Eu deixo para vocês olharem isso aí não precisa... porque assim, ó, numa situação assim de maratona, você tem que ter isso pronto. Você não conseguiria escrever esse algoritmo de mapeamento assim no meio da maratona, né? E eu estou distribuindo para vocês também esse algoritmo. A gente vai ter que ter esse algoritmo no codebook, né? Porque eventualmente, se precisar usar esse tipo de mapeamento, ele já tem que estar pronto. Não dá para você fazer na hora ali. Complicado fazer isso. Bom, mas aí depois a permutação, aquela permutação ali, como é que seria aquele exemplo ali? Seria 3, como é que seria ali? Eu apaguei assim, mas então tá. Seria como se fosse 3, 4, 0, não é o 0 não, 8, sei lá. 3, 4, 8, 0, 7, 9, 2, 6, 1. Isso? Aí pronto, aí te dá o índice aqui. 140, 524. Ele mostra os dois algoritmos aqui, tá? O que eu escrevi errado? Tem 9, aqui não existe 9, não.
é 3, 4, 8, 0, 7, 2, 6, 1, é isso? Tá faltando 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, tá? Daquele 140, 506. E a 140, opa, 506, a volta daquela mesma permutação ali, né? Tá? Então, esse é o último problema da aula de hoje. Vamos lá, perguntas, gente. Tem perguntas. Sem perguntas? Bom, deixa eu, de qualquer forma, parar de gravar aqui.